Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo na palavra de Deus, estudando, aprendendo, nos dispondo a ouvir e aprender a palavra de Deus. Não há investimento melhor que o ser humano possa fazer na sua vida do que investir tempo em conhecer a palavra de Deus, queridos. E eu oro no sentido de que Deus me ajude a expor a sua palavra. E eu oro no sentido de que Deus te ajude a entender a exposição da sua palavra, tá bom? Aí convido você para a nossa reflexão. Nós temos falado, pregado aqui, ministrado aqui, trazido muitas reflexões em Romanos 2, falando da cegueira espiritual dos judeus, do equívoco que eles cometeram em não entender Deus, em não entender a verdade a respeito da palavra de Deus, não entender a própria situação. E tudo isso movido por cegueira espiritual. Já falei bastante a respeito de cegueira espiritual, tem vídeo, vou até tentar deixar aqui nos cards algum desses vídeos para você, tá? Talvez até a playlist a respeito da cegueira espiritual, para que você tenha um pouco de conhecimento a respeito dessa situação. Mas vou voltar ao tema porque, queridos, o pecado cega o ser humano de uma maneira terrível e assustadora. Eu acredito, na verdade, que a maior prova da malignidade do pecado na vida do ser humano é exatamente a cegueira produzida por ele. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Por exemplo, foi por causa dessa cegueira que os judeus interpretaram as escrituras do Velho Testamento de maneira completamente equivocada. Paulo diz isso, queridos. Olha, hein? Eu li isso hoje à noite, pregando na igreja agora há pouco, né? Em Romanos, eu li esse texto, Romanos 10, no versículo 1, 2 e 3, Paulo diz assim: caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos de Israel, dos filhos dos israelitas, é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunho quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Esse é um texto assim que merece reflexão, que merece que a gente pare um pouquinho. Veja, os judeus não entenderam a lei de Deus. Eles não entenderam os escritos que eles tinham. Eles não entenderam o espírito da lei. Eles se ativeram bastante à letra da lei, mas deixaram de lado o espírito da lei, tá bom? E por causa disso, querido, não reconhecendo a justiça que vem de Deus, não reconhecendo o meio pelo qual Deus salva. A justiça de Deus se refere aqui ao método de salvação de Deus, a maneira como Deus salva as pessoas. Então, não reconhecendo esse método de salvação que vem de Deus e que está no Velho Testamento, os judeus estabeleceram a sua própria justiça, o seu próprio método de salvação. Então eles criaram regras para tudo, regra de purificação de alimento, de pés, de mão, de tudo. Eles criaram um monte de regulamentos e mandamentos e disseram: se vocês fizeram isso aqui, vocês serão salvos. Isso só aconteceu por causa da cegueira espiritual que eles estavam envolvidos. Outra característica perigosa da cegueira causada pelo pecado é que, mesmo olhando para a própria história, os judeus não percebiam a manifestação da ira de Deus tantas vezes derramada sobre eles. Eles não perceberam quando Deus fez morrer toda uma geração no deserto. Não sei se você tem consciência disso. Quando Deus tira o povo do Egito e eles estão no deserto, há um texto que diz que só homens de 20 anos de idade para cima foram contados 603.500 homens. Desses 603.500 homens, só 2 entraram na terra prometida. O resto morreu no deserto pela ira de Deus, pelo agir e pelo juízo de Deus. Eles não perceberam também, querido, nem viram a ira de Deus em períodos críticos da sua história, como o período dos juízes. Se você já leu os juízes, vocês sabem, o povo está subjugado ali por uma nação inimiga, e isso era uma ação de Deus para punir o seu próprio povo. Então, quando esse domínio, essa subjugação estrangeira sobre o povo de Israel atingia
patamares elevadíssimos, eles não estavam mais suportando o domínio estrangeiro, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz. Enquanto o juiz era vivo, o povo servia ao Senhor, mas quando o juiz morria, então eles se voltavam para o pecado, abandonavam a Deus, voltavam para a idolatria, e aí Deus castigava novamente, levantava uma outra nação que subjugaria o povo de Deus com a ferro e fogo, entende? Quando o negócio estava num nível desesperador, eles buscavam a Deus, e aí esse é o relato, é o resumo de todo o livro de Juízes. É exatamente isso. Deus levanta um juiz, enquanto o juiz está vivo, o povo serve a Deus. Ou o juiz morre, o povo volta para a prática de pecado, para a idolatria. Deus levanta uma nação ímpia, né, subjuga o povo clama a Deus, Deus levanta um juiz, e aí esse é um processo de todo o livro de Juízes. Então eles não perceberam esse juízo de Deus no período do juízo, mas acima de tudo, não se deram conta do furor da ira divina quando o próprio Deus enviou a Assíria e exterminou 10 das 12 tribos de Israel. Assim também como não perceberam essa manifestação divina quando Deus dizimou Jerusalém através da espada, pragas e fomes por meio de Nabucodonosor. Os poucos que sobreviveram, querido, ou permaneceram escravos na sua própria terra, ou foram levados escravos para a Babilônia. Tudo isso é manifestação do juízo de Deus, e esse povo não se deu conta. Eles não se deram conta por causa da cegueira espiritual. Eles não perceberam a manifestação da ira de Deus sobre eles. Há um outro texto interessante em João 8, 30, 31, aqui até o 33, diz assim, olha, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Jesus pregou e as pessoas creram nele, tá bom? E Jesus falou aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. O que quer dizer com libertar ou libertará? É incrível, né? Eles esqueceram a história. Eles nunca foram escravos, está dizendo aqui, e os 430 anos de escravidão no Egito e os 70 anos de cativeiro babilônico, esse povo esqueceu. Mas por que esse esquecimento fácil? Por causa da cegueira espiritual. Gente, eu não sei, eu não canso de falar sobre isso. Eu acho que a gente deve continuar tocando nessa questão. O pecado cega a gente, o pecado torna o homem cego para as atitudes, para a vida, de uma forma assustadora. Leva o homem a ignorar tudo aquilo que ele vive. Ele cometeu um pecado, Deus depois o perdoou, ele saiu daquela situação, embora tenha sofrido, e lá na frente ele esqueceu que cometeu o pecado, ele não lembra mais que pecou, ele não lembra mais o que fez, não lembra mais do juízo de Deus. É o que estava acontecendo com esse povo, queridos. Eles simplesmente esqueceram o passado. Outra característica assustadora da cegueira produzida pelo pecado é o falso senso de segurança. Queridos, isso aqui só foi rompido de fato, irmãos, quando Deus levantou o Império Romano, e esse Império Romano entrou nas terras de Israel, em Jerusalém, no ano 70, aniquilando o povo, e o povo que sobreviveu foram dispersos por toda a terra, tá bom? A ira de Deus foi derramada de forma assim assustadora sobre eles nesse período. Mas é incrível como eles tinham um falso senso de segurança. A cegueira espiritual produz isso nas pessoas, querido. Eu gostaria muito que você entendesse essa realidade. Cuidado com a cegueira espiritual. Olhe para as Escrituras, veja o que está sendo dito ali. Atente para o que diz a palavra de Deus. Veja se a sua vida corresponde àquilo que está sendo ensinado. Veja se você está vivendo em obediência aos mandamentos de Deus. Porque se você não tiver, querido, não importa quão religioso você seja, se você não estiver em obediência a Deus, você está vivendo em perigo, e muito perigo. E é provável que você esteja cego pelo pecado a ponto de não se dar conta da sua própria realidade. Cuidado com isso, querido. Muito cuidado. Porque isso é perigoso. Volte os seus olhos para Jesus. Veja nele o Salvador. Entregue a sua vida para ele. E toda essa cegueira espiritual dará lugar à vida de Deus. E toda essa cegueira espiritual se transformará em luz. Seus olhos se abrirão e você perceberá e crerá no Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Deus te abençoe.